Olá pessoal, nessa aula nós vamos começar então a implementar a aplicação de fato usando o Redux. Pessoal, concluída então a instalação e agora eu vou executar a nossa aplicação e mostrar o que nós já temos aqui como base, né? Eu já preparei uma aplicação base que tem aqui um tabuleiro de jogo da velha, mas aqui essa interface ela ainda é estática, mas nós já temos um CSS inicial, um HTML estático inicial, para poupar tempo aí nessa aula. A estrutura da nossa aplicação, então, é um componente app e dentro dele usa o componente Tic-Tac-Toe, que é esse componente do jogo da velha que está sendo exibido ali com o HTML estático. Então, a partir de agora, a gente vai começar a introduzir aí a lógica da nossa aplicação, né? Então, o primeiro passo aqui que nós vamos tomar é o seguinte: vamos pensar em qual estado nós vamos precisar armazenar na nossa aplicação. Então, para isso, primeiro eu vou criar uma interface para representar o estado, né, o objeto que representa todo o estado do jogo da velha. Eu vou chamar essa interface de Tic-Tac-Toe State. E aqui a gente precisa pensar, né, em quais são os campos que nós vamos precisar. Bom, primeiro a gente vai precisar de representar o tabuleiro, ou seja, o que foi marcado em cada posição, ou se a posição ainda está vazia. Então, para isso, eu vou criar aqui uma matriz, ou seja, um array de array, e eu posso usar o tipo string. Mas para deixar os nossos definições de tipo um pouco mais restritivas, né, em vez de usar string, que poderia ser qualquer string possível, eu vou definir um tipo que eu vou chamar de cell velho, que é o valor da célula aqui do nosso tabuleiro. E o valor ele vai poder ser apenas três opções: ou o caractere X, que é o jogador X, ou o caractere O maiúsculo para representar o jogador bolinha, ou então vai ser uma string vazia, porque é uma célula que ainda está vazia. Então, com isso, a gente vai ter um array. Então, o nosso tabuleiro vai ser um array de cell velho. Vamos já criar uma variável state no nosso componente, que ela vai ser do tipo Tic-Tac-Toe State. E aqui a gente já pode definir alguns valores só para a gente testar se a nossa exibição vai funcionar, né? Então aqui eu ainda estou gerando esse meu state na mão, né? Mas aí a gente já pode gerar aqui o tabuleiro com base nas informações que a gente declarar aqui em cima. Então eu vou criar aqui um tabuleiro vazio inicialmente e já podemos usar uma lógica aqui dentro para gerar as linhas e gerar as colunas da tabela dinamicamente. Então, digamos aí que a gente pegue o state.board, que vai ter cada linha, chama a função map. Aí, para cada linha do nosso tabuleiro, nós vamos exibir um elemento tr. Eu vou pegar aqui também o índice também da linha que nós vamos precisar. E aqui dentro a gente coloca então o nosso elemento tr e define o valor de key como o índice i, que nós vamos precisar de um key. E vamos agora fazer a lógica para exibir e gerar dinamicamente os TDs. Então faço a mesma coisa, row.map. Aí aqui agora a gente pega uma célula específica do tabuleiro. Vou colocar aqui o índice como J. E aqui dentro a gente vai gerar os TDs, especificando um key também. E coloca o valor da célula aqui dentro do TD. Então, com isso, a gente já tem a nossa interface. Aqui eu cometi um engano aqui, eu coloquei chave em vez de parênteses, ou seja, a minha função, na verdade, não ia retornar nada, né?
E eu não tenho que ter esse ponto e vírgula aqui não. Agora sim. Então voltando aqui no nosso navegador, o tabuleiro está sendo exibido. Vamos colocar um valor aqui só para a gente ver se está funcionando mesmo. Então vou colocar X e bolinha vai aparecer ali no nosso tabuleiro. Então temos aí já o tabuleiro sendo gerado dinamicamente. Mas não vai ser só isso que nós vamos precisar no nosso estado, né? Por exemplo, nós vamos precisar saber qual que é o próximo jogador, porque a cada jogada vai alternando o jogador. Então, vamos criar mais uma propriedade aqui que eu vou chamar de Next Player. E o Next Player vai ser uma propriedade que ou vai ser o jogador X ou vai ser o jogador bolinha. E a gente pode exibir, né, na nossa interface também qual que é o próximo jogador aqui. Então vou colocar aqui state.nextPlayer. Vou precisar inicializar. Então vamos supor que o próximo jogador seja o jogador X. E aqui a gente tem também a exibição já dinâmica desses valores do nosso estado. Então agora a gente pode começar realmente a trabalhar com o Redux. O primeiro passo vai ser a gente escrever a nossa função de redução, nossa função reducer. Então eu vou começar aqui com uma função que eu vou chamar de tic-tac-toe reducer. A função reducer no Redux, ela tem uma assinatura um pouquinho diferente do que a gente viu no Hook Use Reducer, mas ela recebe o state como primeiro parâmetro e recebe a ação como segundo parâmetro e tem que retornar o novo state. Mas a diferença é, o state que ela recebe como primeiro parâmetro pode vir como undefined. Então, para lidar com essa situação, a gente pode usar o recurso de valor padrão, né? Então, o state ele vai ser do tipo tic-tac-toe state ou undefined. Mas para a gente poder utilizar o state lá dentro, a gente atribui um valor padrão para ele. E o valor padrão, comumente, a gente coloca como valor inicial, né, do estado, para inicializar a nossa aplicação. Na prática, o Redux ele vai chamar o nosso reducer passando o undefined inicialmente para calcular o estado inicial. Então isso é importante ser feito porque senão ele não vai inicializar corretamente. Então qual que é o estado inicial? Bom, vamos criar aqui uma constante para guardar o estado inicial. Vou chamá-la de initial state. E ela vai ter um tabuleiro vazio. E digamos que o jogador X é sempre o primeiro jogador. Então, com isso, a gente tem aqui o nosso parâmetro state. A gente não precisa colocar essa declaração de tipo, porque ela vai ser inferida, já que a gente definiu um valor inicial. É melhor a gente fixar qual que é o valor aqui da nossa constante, fazer uma anotação de tipo. E aqui a gente não vai precisar anotar esse parâmetro state. E agora a gente teria que definir o tipo do parâmetro action, né? Aí a gente vai ter que criar algumas definições de tipo e pensar em quais vão ser as ações da nossa aplicação. Bom, uma ação que vai existir é de reiniciar a partida. E outra vai ser de clicar num elemento TD e fazer uma jogada. Então nós vamos criar esses dois tipos de ação. Para isso eu vou declarar dois tipos. Vou declarar um primeiro tipo que é o action play, que é uma ação de fazer a jogada. Para declarar esse tipo, eu já vou usar um tipo exportado na biblioteca Redux, que é o payload action, ou seja, é um tipo já pronto que descreve uma action que tem um dado associado, ou seja, um payload. E esse tipo ele recebe como parâmetro qual que é o tipo do payload. Na action de jogar uma posição, a gente vai precisar saber qual que é a posição. Então esse meu tipo ele vai ser um objeto com um campo I e um campo J que
representa aí a coordenada da posição que a gente está jogando. Eu não vou informar aqui qual que é o jogador que está jogando, porque o jogador que está jogando vai ser sempre o jogador da próxima jogada, né? Então essa informação a gente não precisa receber, porque um jogador sempre joga alternadamente ao outro, então isso é inferido pelo próprio valor do estado atual. E a ação de reset, que eu vou chamar aqui de action reset, ela não tem payload, então a gente pode usar o tipo que já vem definido no Redux também, que é o action, e aqui a gente só passa qual que é a string, né, o tipo dela. O valor do tipo dessa ação vai ser reset. Observe aqui que no payload action também a gente pode passar essa string que define qual que é o valor do campo tipo daquela ação. Aqui eu não cheguei a passar, mas para ficar consistente eu vou passar aqui também. Então o action play, o tipo dela é play e ela tem esse payload, e o action reset não tem payload. E o nosso tipo action vai ser uma dessas duas, ou seja, vai ser action play ou action reset. E agora a gente vai ter que realmente implementar nossa função. Ela precisa retornar um novo estado. Então eu vou, para compilar, a princípio eu vou retornar o estado inalterado. E agora vamos fazer um switch para começar a implementar aqui cada caso. Então, a gente faz um switch aqui no action.type e trata os dois casos. Caso for play, a gente vai fazer alguma coisa, e caso for reset, vai fazer alguma outra coisa. Então vamos primeiro apenas fazer um tratamento simples do caso do play, ainda que não seja a lógica totalmente correta, só para a gente ver alguma coisa acontecendo. Então imagine que quando a gente clicar na célula, nós vamos colocar ou X ou bolinha naquela célula. Não vamos preocupar ainda com validar se o jogo já acabou, esse tipo de coisa. Então o que que a gente precisa fazer? Retornar um novo state, onde o tabuleiro vai estar modificado. Nós não, lembrando, no Redux o state ele é imutável. A gente não pode chegar aqui nesse, nesse parâmetro state, board, posição 0, 1 aqui e mudar, né? Vamos supor que a gente fala que isso aqui é bolinha. Se a gente fizer isso, vai dar erro, né? A gente precisa criar um novo estado, a gente não pode alterar o estado atual. Então, para isso, a gente precisaria fazer uma cópia, né, do nosso tabuleiro. Como é que a gente conseguiria fazer uma cópia? Uma maneira que a gente tem é a gente usar a própria função map de array, que ela sempre cria um novo array e permite fazer uma transformação nos elementos. Os elementos do board são as linhas, e a linha é mais um array. Então a gente pode chamar o row.map de novo, né? Chamar um map dentro de map. Aí aqui dentro vai ser uma célula. A célula vai ser a própria string que representa o jogador. Então aqui a gente não precisa fazer nenhuma cópia, não. A gente pode retornar o próprio valor, porque o valor é um tipo primitivo. Tipo primitivo já é copiado por valor, a gente não precisa criar clonar ele. Então com isso aqui a gente tem uma nova cópia do tabuleiro. Vou guardar lá na variável board e a gente vai retornar aqui então um novo estado que tem o novo tabuleiro, e o next player a gente também já pode definir que vai ser o state.nextPlayer. Se ele for igual a x, aí a gente inverte, retorna bolinha. Senão a gente retorna o próprio valor de x. Com isso aqui a gente tem o primeiro tratamento aqui da nossa ação de jogar e vamos dar uma olhada se isso funciona, né? Ou melhor, a gente criou o Reducer e agora a gente precisa
criar o nosso story. Então, vou criar o story aqui. E aí, para isso, a gente usa uma função que chama configureStory, que é uma função do Redux. Essa função, ela recebe um objeto que tem algumas configurações, mas a mais importante é a configuração Reducer. E a configuração Reducer, a gente passa um outro objeto dentro dela, que aí a gente pode passar várias funções reducers, porque normalmente a nossa aplicação, né, quando ela é grande, ela vai ter o estado dela pode ser dividido no que o Redux chama de slices. Então aqui a gente passa um objeto onde cada propriedade dele representa um slice da nossa aplicação. Nossa aplicação é bem pequenininha e vai ter um único slice. Eu vou chamar ele de tic-tac-toe e vou passar o tic-tac-toe reducer. Então, o slice é como se fosse um pedaço do nosso estado junto com a função reducer que manipula aquele estado. Então, com isso aqui, a gente tem o nosso story. Eu vou capturar ele aqui. E aí, agora a gente vai ter acesso, por exemplo, à função dispatch do nosso story e pode ler o valor dele. Mas esse aqui não vai ser, né? A gente pode então chamar o getState no story, se quiser imprimir o valor. E também pode chamar a função dispatch para emitir aí uma ação, disparar uma ação. Então isso daqui a gente já tem disponível no nosso story. Mas numa aplicação React, nós não usamos o story diretamente desse jeito, né? Porque o React ele precisa saber quando ele tem que renderizar o componente. Então, se a gente pegar o getState do story diretamente e o story mudar, o valor do estado mudar, o componente React não vai saber que ele mudou, né? Não tem nenhum mecanismo. Então, e agora vai entrar em cena o React Redux, que a gente vai ver na próxima aula, como é que a gente vai utilizar. Então, na próxima aula, vamos usar o Reducer e o story que criamos do componente React.